achado nele, quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Levante suas mãos, Yeshua. Toda devoção, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Só a igreja Yeshua, Yeshua. Levante suas mãos. Yeshua. Yeshua.
ao Senhor nessa noite, glorifica o nome dele. Pastor Jorge com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, nós já oramos nessa noite, nessa tarde, nesse início de noite, mas mais uma vez nós queremos colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Senhor, nós declaramos que nós amamos o Senhor, e nessa noite nós queremos ouvir a sua voz, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala com cada um nessa noite, visita cada coração, toca em cada vida, meu Deus. Senhor, aqui há lares representados, que o Senhor possa estar visitando cada lar, meu Deus. O Senhor tem uma promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, nós cremos. Senhor, mas alguns da nossa casa ainda não estão salvos. Que o Senhor possa visitá-los, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa enviar um anjo do Senhor, possa tocar nesse coração, talvez endurecido por algum motivo, Senhor, mas o Senhor é especialista em quebrar coração de pedra. Visita ele agora, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, se preciso for, levanta um servo, uma serva do Senhor para estar falando com essas pessoas, pois nós sabemos que o profeta não tem honra senão na sua terra, na sua casa. Talvez não sejamos nós a falar. Que o Senhor possa levantar alguém, meu Deus, para estar falando a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante do Senhor essa situação, essa pandemia, meu Deus. Que o Senhor possa entrar com provisão, meu Deus. Senhor, aqueles que estão doentes, que o Senhor possa visitar com a cura, pois o Senhor é a cura. Amém, Jesus. Senhor, aqueles que estão com o princípio de depressão, que o Senhor possa derramar da sua paz, aquela que excede o entendimento. Amém, Deus. Meu Deus, aqueles que estão com medo, a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Aleluia. Senhor, nós agradecemos por mais essa oportunidade de poder te adorar e poder estar com o Senhor. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, fica conosco nessa noite. Sinta-se à vontade no nosso meio. Fala conosco, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Pode se assentar, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Amém? A última vez que eu preguei, eu falei sobre... Vou ficar sem máscara, porque a gente está longe, não tem problema. E essa máscara é chatinha, né? Aleluia. Então, a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre o amor. Quem se lembra? Amor, ágape, eros, storge e o outro, filia, se não me engano. E comentei que nós precisamos, nós amamos. Quem ama o Senhor aí? Nós temos que amar, mas de uma maneira certa, de uma maneira correta, amar o Senhor. Existe um livro, eu até aconselho, se você não leu, leia, que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Todos nós temos essas 5 linguagens. Tempo de qualidade, palavra de afirmação, toque, presente, me ajuda aí que faltam. Tempo de qualidade, palavra de afirmação, toque, presente, serviço. Então, e fica muito fácil quando nós descobrimos a linguagem de amor da pessoa. Eu tenho 2 filhas, cada uma delas, ela tem uma linguagem de amor. Lógico que pode ter mais de uma, mas tem uma que sobressai. E fica tão fácil quando nós descobrimos a linguagem de amor da pessoa, porque não adianta a sua linguagem de amor ser toque, e você tratar com ela com palavra de afirmação. É amor, mas não atinge, não alcança o objetivo. Amém? Então, quando nós descobrimos isso, é muito fácil. Hoje eu não vou falar propriamente de amor, mas tem a ver também. Amém? Então, hoje, a palavra que eu tenho é até pequenininha, mas depois eu quero ler alguns versículos e nós vamos tecer uns comentários. Amém?
Então, abra a sua Bíblia, lá em João, capítulo 4. Agora o nosso culto é um pouquinho mais cedo, né? Dá tempo de esse frio chegar em casa e ainda entrar embaixo das cobertas cedo. Diminuir os ônibus, então fica tudo mais difícil. Mas Deus está no controle, Deus não perdeu a mão. Então vamos lá. João capítulo 4, o versículo 6 e o 7, diz assim: Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Amém? Só até aí. Pai, louvado seja o teu santo nome. Essa é a palavra que nós acabamos de ler. E ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E nós cremos nisso. Que nessa noite o Senhor possa nos iluminar com a tua palavra. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que cada um possa sair daqui exatamente com aquilo que precisa, não com o que veio buscar. Porque muitas vezes nós nem entendemos o que nós precisamos, mas o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Por isso nós damos liberdade ao Senhor nessa noite. Fala, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Os capítulos 3, 4 e 5 do Evangelho de João, eles revelam o encontro individual de Jesus com 3 pessoas. O primeiro é Nicodemos, está lá em João 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. A mulher samaritana, que nós acabamos de ler no capítulo 4, do 1 até o 7. E o paralítico de Betesda, lá do tanque de Betesda, que está lá no João 5, do versículo 1 ao 9. O encontro de Nicodemos com Jesus, ele nos ensina que os intelectuais também precisam de Jesus. Amém? O encontro da mulher samaritana com Jesus nos revela que os discriminados da sociedade também precisam de Jesus. E o encontro do paralítico de Betesda com Jesus nos revela que os deficientes físicos também precisam de Jesus. Ou seja, todos nós precisamos de Jesus. Não existe uma pessoa que não precise de Jesus. Todos nós precisamos. Os ricos, os pobres, os sábios, os ignorantes, os religiosos, os ateus, todo mundo precisa de Jesus. Todos nós temos um vazio dentro de nós que é inexplicável. E só pode ser preenchido por Jesus. Você pode ir nas drogas, você pode ir no sexo, você pode ir em qualquer lugar. Esse vazio, ele só é preenchido se você for ao lugar certo, que é Jesus. Amém? Então, todo mundo precisa de Jesus. Jesus Cristo, ele é a fonte de vida. Ele mata a sede espiritual do mundo inteiro. A mulher samaritana foi buscar água na fonte natural, na fonte de Jacó, e encontrou-se com Jesus, a fonte da vida. Quantos aqui já encontraram essa fonte? Quem aqui já saiu com sede, com aquela sede e encontrou a fonte de água viva? Às vezes, a gente tem esse vazio, né? A gente não consegue explicar. Falta alguma coisa. E só é preenchido por Jesus. Só Jesus pode preencher esse vazio. Aí João, ainda no capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, quando nós temos esse vazio e encontramos com Jesus, encontramos a verdadeira fonte, nós passamos a ser essa fonte. Essa fonte, ela começa a fluir dentro de nós. Você não é mais aquela pessoa vazia.
Dentro de você existe uma fonte que jorra eternamente. Quando nós encontramos com a verdadeira fonte. Existem fontes aí mentirosas. Você pode buscar, pode se satisfazer até momentaneamente. Mas quando você encontra a fonte verdadeira, aí faz toda a diferença. Aí faz toda a diferença. Por quê? Porque você começa a fluir de você essa água viva. Amém? Vai lá em João 7. O versículo é o 37, só a parte B. Diz assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está com algum problema? Está com esse vazio? Está com essa sede? Vai até Jesus. E você que tem essa fonte, encaminha. Às vezes nós perdemos a oportunidade. A pessoa chega até nós. Você tem a fonte. Você pode saciar a sede daquela pessoa, mas a gente fica calado. E quando nós deixamos de fluir, a fonte para de jorrar. Já viu uma fonte natural, uma mina de água natural? Quando você começa a entulhar ela, quando você não a usa e vai deixando para lá, chega um momento que ela para de dar água. Assim é Jesus. Quanto mais nós deixamos fluir essa água viva de nós, mais água nós temos para fluir. Quanto mais nós falamos de Jesus, mais nós temos interesse de falar de Jesus. Flui, começa a fluir. Chega um momento que você é natural. Você está no ponto de ônibus, o seu assunto é Jesus. Você está no banco, o seu assunto é Jesus. Você está no jardim, o seu assunto é Jesus. Flui. E Deus, Ele envia exatamente os sedentos para aquele que tem água. Porque Deus é maravilhoso, sábio. Ele não vai mandar um sedento para quem não tem água. E Ele não vai ver você cheio de água viva e não vai te enviar um sedento. Amém? Vai lá em Jeremias capítulo 17. Para não falar que é só o Novo Testamento, né? Jeremias 17. Vocês sabem que nós somos o Israel de Deus, né? Amém? Quem é o Israel de Deus aí? Quem sabe que é o Israel de Deus? O povo escolhido. Nós somos esse povo. Amém? Então, Jeremias capítulo 17, versículo 13, diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quem que é a fonte das águas vivas? O Senhor. O Senhor que é a fonte das águas. Não há outra fonte. E nós temos essa fonte. Amém? Eu quero crer que todo mundo aqui tem essa fonte dentro de si. Que pode jorrar. Que pode matar a sede de alguém. Volta lá para João 4. João 4, 28. Diz assim, ó. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
Após receber a água da vida oferecida por Jesus, a mulher deixou seu cântaro e foi correndo levar a mensagem de Cristo ao povo da sua cidade. E eles vieram sedentos ao encontro de Jesus e receberam receberam Jesus como Senhor e Salvador. Quando ela recebeu a água viva, a primeira coisa que ela quis fazer foi dividir com os outros, foi falar. E ela não era uma mulher das mais sinceras da cidade. Tanto é que ela foi buscar água na hora que ninguém ia. Por quê? Porque ela já tinha tido vários maridos, ela não era uma mulher. Assim, para aquela época, o testemunho da mulher já era meio complicado. Ainda mais aquela. Mas ainda assim, quando nós falamos a verdade, ainda que tenha sido, mas era ladrão, era traficante, não interessa. A mudança de vida, a pessoa, ela é notada. A pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, ela fica diferente. Não é a mesma pessoa. O semblante dela muda. Quem já percebeu isso? Você vê, às vezes, a pessoa tem um semblante pesado, mas quando ela aceita Jesus, ela fica serena, muda, transforma, porque Jesus, ele transforma. É impossível você ter um encontro com Jesus e ficar do mesmo jeito. É inconcebível você ter um encontro com Jesus e continuar com as mesmas práticas. Há mudança, e as pessoas vêm. Ainda que ela fica meio desconfiada, mas elas veem que há mudança. Porque Jesus, ele transforma. Quando nós temos esse encontro com ele, ele transforma. Aquilo que nós fazíamos, a gente não faz mais. Começa a não ter o mesmo prazer. Você não sente prazer mais nas mesmas coisas. Eu achava interessante, logo que eu me converti, passado algum tempo que eu tinha me convertido, e eu conversava com o pastor, ele falou, não, você tem que se arrepender de tudo aquilo que você fez. Eu falava, Senhor, mas foi bom. Ou será que sou só eu que sou herege? Falava, foi bom, não foi ruim. Como que eu vou arrepender de uma coisa que eu gostei? Como que eu vou me arrepender de uma coisa que foi bom para mim? Aspas, né? Mas com o tempo, eu fui vendo e realmente... Teve momentos de eu lembrar de coisas que eu fiz e falava, meu Deus do céu. Eu olhava, se eu pudesse, eu me crucificava, eu mesmo. Falava, não é possível. Como que um ser humano é capaz de fazer? Eu não posso falar aqui, senão você escolhe tudo, vai embora. Eu já falei que eu fazia parte dos... a gente era conhecido como os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu e 3 primos meus. Onde a gente chegava... Então... E eu falo, como que eu pude fazer isso? Porque Jesus, ele transforma as coisas, você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. E se você orar e pedir para o Senhor mostrar as coisas como ele as vê, aí você vai ver a diferença mesmo. Quando você vê uma pessoa que ninguém dá valor e você olha para ela com aquele amor fraterno. Amém? Vai lá em Isaías, capítulo 21. Isaías 21, capítulo 21, versículo 14. Diz assim, ó. Traga-se água ao... Amém? 21, 14. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema. Levai para os fugitivos. Precisamos oferecer desta água da vida ao mundo sedento. Se você não tem feito isso, tem que mudar. O mundo está sedento. As pessoas, nessa época, é a melhor coisa falar de Jesus. É muito fácil. As pessoas estão sedentas, estão receptivas. Você falar de Jesus nessa época está muito fácil.
E é responsabilidade nossa, da igreja. Nós somos a igreja, amém? Não é isso aqui, somos nós. Se fechar isso aqui, como fecharam, nós ainda estamos ativos. Podemos estar ativos. Devemos estar ativos. Precisamos estar ativos. A fonte não pode parar em você. Ela tem que jorrar. Ela tem que alcançar os sedentos. E existem muitos sedentos. O que você tem feito? Como você tem tratado esta fonte? Vai lá em Isaías 44. Isaías 44. Para frente um pouquinho. O versículo é o 3. Isaías 44, 3 diz assim, ó: porque derramarei água sobre os sedentos e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem já ouviu falar de maldição hereditária? Vai de geração em geração. Aqui está falando de bênção hereditária. Deus vai alcançar os seus descendentes quando você usa essa fonte, quando você se deixa ser usado pelo Senhor. Aí ele vai derramar água sobre os sedentos e o espírito dele sobre a posteridade. É promessa do Senhor. Quando você estiver orando, ora a palavra. Assim, ó, é promessa do Senhor. O Senhor derramaria água sobre os sedentos. O Senhor a bênção do Senhor ia alcançar os meus descendentes. É promessa tua. Só que a gente tem que ser como Ezequias. Ezequias que teve a doença? Ezequias, os nomes para mim é terrível. Que o profeta chegou, foi para ele e falou: Ezequias, prepara a tua casa porque você vai morrer. Qualquer um ia falar o quê? Ia chorar. Falar: Senhor, eu tenho feito tanto, tenho te servido. Ezequias não. Ele virou para o lado e orou ao Senhor. Sabe por quê? Ele era digno. O Senhor conhecia ele e ele conhecia o Senhor. Ele não foi reclamar com ninguém, falando: nossa, ó, estou sendo perseguido. O Senhor, olha o que o Senhor está fazendo comigo. Eu não mereço, não é? Ele não, ele virou e falou: Senhor, lembra-te, ser servido, se o Senhor quiser, lembra-te. A palavra do Senhor diz que Deus mudou a história dele, mudou a história, acrescentou a ele 15 anos. Amém? Nós temos que conhecer as promessas, mas o mais importante é conhecer o Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós não somos enganados. Nós conhecemos as promessas dele, falamos: não, Senhor, a promessa do Senhor é essa, eu não aceito. Diagnóstico errado. Que a tua promessa, ainda, agora, Deus é que sabe de todas as coisas. Amém? Orar as promessas que o Senhor tem para nós. Saber, conhecer as promessas, conhecer o Senhor. Agora, como que eu vou orar se eu nem conheço o Senhor? Vem qualquer um aí na internet e fala alguma coisa, não, isso é... Não conhece o Senhor? Não sabe do que Ele é capaz, do que Ele pode fazer, do que Ele faz, do que Ele já fez. E a gente é enganado por qualquer um, compra um feijão por R$1.000. Vamos lá em Apocalipse 21.
fazer uma propaganda aqui. Segunda-feira nós estamos com o GC, Grupo de Crescimento. Nós estamos aprendendo a palavra também. Estamos descobrindo para onde Deus aonde Deus quer nos usar. Porque Ele tem um propósito para cada um. Uns pastores, outros mestres. Cada um é evangelista, pastor, apóstolo, mestre. Cada um tem o seu devido lugar. E na segunda-feira nós estamos aprendendo. Tem sido bênção pura. 7h30, 19h30. Se você puder, não tiver como, venha aprender do Senhor. O saber não ocupa espaço. Amém? Apocalipse 21, o versículo é o 6, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém? De graça. É graça. Eu não mereço, é graça. Ninguém merece. Nós até cantamos hoje. Não é por merecimento. É graça. E a graça é de graça. A mulher samaritana saiu de casa para buscar água natural e acabou encontrando-se com a água da vida, Jesus Cristo, a fonte das águas vivas. Ele é o pão vivo, Ele é a água viva. Ele mata a fome, Ele mata a sede. E nós temos esse conhecimento. Nós podemos ajudar as pessoas. Nós temos a cura, nós temos o remédio. Fica segurando. Nós temos que passar isso. A mulher samaritana, ela não pensou duas vezes. Ela deixou o cântaro, deixou as coisas dela lá e foi anunciar o Senhor. O que nós temos feito com esse conhecimento? Eu quero ler alguns versículos aqui e a gente vai fazer alguns comentários. Vai lá em Mateus 16, 16. A gente vai ler um bocado de versículo. Amém? Nós falamos que amamos o Senhor, mas será que nós amamos? Porque não adianta eu amar o Senhor. Hoje nós estávamos lá em casa, eu estava ouvindo um pregador, Paulo Borges Júnior, e ele estava falando sobre isso. Não adianta amar o Senhor. Por isso que Jesus diz que naquele dia muitos vão falar, eu li em Lucas, eu achei interessantíssimo. Fala, Senhor, Senhor, eu comi com o Senhor. Eu preguei. Então ele estava com Jesus. Jesus fala, eu não te conheço. Sabe por quê? Não adianta nós termos um relacionamento com o Senhor se nós não tivermos um relacionamento aqui. Não adianta eu falar que amo o Senhor se eu não amar aqui. Amém? Então vamos lá, Mateus 16, 16 diz assim, ó. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó, o inferno tem prevalecido? Nós somos a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, porque foi Jesus quem disse. Não é a gente ficar encolhido e esperar o inferno vir, não. É ir e tirar, é ir levar a água, é ir levar o pão vivo para os sedentos e para os famintos aí fora. Amém? Vai lá ainda aí no 16, o versículo 22. Diz assim, ó. Ali era Pedro, né? Aqui, ó. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens.
Ora, um pouquinho antes, Jesus falou com ele, bem-aventurado porque não foi carne nem sangue quem te revelou, foi o Espírito Santo. Aqui ele está falando, arreda de mim, Satanás, o mesmo Pedro. Vá lá em Lucas 22. Lucas 22, versículo é o 31. Diz assim, ó, Simão, Simão, que é Pedro também. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, ele não era convertido? Fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vai em João 21. É o mesmo Pedro. João 21. Versículo 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você ama o Senhor? Com que tipo de amor? Você é capaz de largar suas coisas como a mulher samaritana, deixar tudo e falar com o Senhor, e falar do Senhor? Que amor que você tem dispensado ao Senhor? Vá lá em Atos 2. Versículo 41. Diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Aqui foi uma pregação de Pedro, aquele que disse para o Senhor que amava, e o Senhor falou para ele: então apacenta minhas ovelhas. Aquele que disse: não, Senhor, de modo nenhum vai acontecer isso, e Jesus falou para ele: arreda de mim, Satanás. Aquele que disse: tu és o Cristo, ele falou: bem-aventurado, quem te revelou foi o Espírito Santo. Pedro amava Jesus de uma maneira errada. Ele amava a pessoa de Jesus. E não adianta nós amarmos a pessoa de Jesus. Nós temos que amar o corpo todo. Se nós amarmos só a pessoa de Jesus, não vai funcionar. Porque a igreja é o corpo. Não adianta você amar sua cabeça. Nós temos que amar com amor correto. E quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Quem ama não deixa de falar. Quem ama não se incomoda com o tempo. Eu preciso arrumar minha casa. Preciso lavar a louça, eu não posso fazer aquela visita. Não, hoje eu estou cansado, não vou. Falar de Jesus aqui, eu estou com vergonha.
Quando nós amamos, não tem lugar, não tem hora. Ainda em Atos, vai em Atos 7. Versículo 58. Diz assim, ó. Atos, capítulo 7, versículo 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui está falando de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, as vestes de Estevão ficou nas mãos de Saulo. Vá para frente um pouquinho. Capítulo 8, versículo 3. Diz assim, ó. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo. Vai para frente no capítulo 9. Versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim os homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta foi: Eu sou Jesus, a quem persegues. Saulo. Ainda aí no capítulo 9, lá no versículo 20, diz assim, ó. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo. Paulo. Matava, perseguia. Mas agora não. Agora ele teve um encontro com a fonte de água viva. E essa fonte começou a jorrar de dentro dele. Eu acho que, não sei se eu comentei aqui. Eu comentei com alguém em algum lugar. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. E fala que ele orou por 3 vezes. Ele fala que orou por 3 vezes para que Deus tirasse. E Deus falou para ele que não iria tirar. Que a graça do Senhor bastava. A minha graça te basta. Aí tem várias versões, mas eu quero crer que o espinho na carne de Saulo era a consciência dele. Porque ele lembrava do que ele tinha feito, perseguido os cristãos, homens, mulheres e crianças, e matava eles. E agora não. Ele acreditava numa coisa, ele era fiel à sua crença. Ele fazia isso porque ele era fiel, ele acreditava. Mas ele teve um encontro com Jesus e ele viu que nossa, tudo aquilo que eu estou fazendo é errado. Ele teve um encontro com a fonte de água viva. E aquela fonte o transformou. Como todo mundo que tem um encontro com o Senhor é transformado. Agora não adianta você ser transformado só para você. Nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito aqui? Nos parecermos com o Senhor a cada dia. E Jesus veio para quê? Não sei se eu comentei aqui também. O propósito de Jesus foi vir e morrer na cruz por nós. Amém? Quantos creem nisso? Mas ele veio e ficou 3 anos pregando, curando.
Por quê? Porque se ele tivesse vindo, aparecesse num dia, esse aqui é Jesus, morresse na cruz, não haveria sentido nenhum. Primeiro ele demonstrou o seu... Por isso que Jesus é maravilhoso. Por isso ele demonstrou o amor, ele curou, ele pregava. Não adianta nós chegarmos, porque houve um tempo em que a gente pregava, conhecia a pessoa, primeira coisa, você tem que mudar de vida, senão você vai para o inferno. Jesus, ele nunca fez isso. Primeiro nós temos que cativar a pessoa, temos que conquistá-la. Foi isso que Jesus fez. Ele deu exemplo de vida, 3 anos, depois ele morreu na cruz. Ele é o nosso exemplo. Nós temos que ser exemplo. E vai chegar o dia em que você vai morrer na cruz. Nós temos que morrer na cruz. Não tem jeito. Não naquela cruz. Mas às vezes é deixar o seu eu, abdicar de alguma coisa, entregar a capa, a túnica, caminhar mais uma milha, tomar o prejuízo. Ser você que fica, porque falar, não, eu tenho que ficar por cima, não, é você aquele que... Isso às vezes é morrer na cruz. Amém? E quando nós amamos, isso é fácil. Para encerrar, vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus. Conheço as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque é morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Morno. Já tomou água morna? É ruim, né? E café morno? É ruim. Jesus está falando, o crente, ele não pode ser morno. Não adianta ficar em cima do muro. Ah, não, eu prefiro não comentar. Ah, não, vou dar minha opinião. Não. Nós estamos no ponto, chegamos a um ponto que não dá mais para não ter opinião. Nós falamos sobre isso na segunda-feira. Não tem jeito. Vai chegar momentos em que nós vamos ter que dar a nossa opinião. Você vai ter que ser quente ou frio, senão você vai ser vomitado. Jesus é quem disse: estou a ponto de vomitar, porque você está no muro, nem para um lado nem para o outro. Ah, mas como eu falo que não. Existem situações. Nós não podemos dar nossa opinião em todos os lugares, nem devemos. Existem os lugares certos. Nós aqui, por exemplo, como igreja, nós conhecemos todos. Uns mais, temos mais afinidade com uns, com outros. Você vai ver o seu irmão errando e você não vai falar nada para ficar tudo bem? Nós precisamos parar com esse mimimi. Ah, não pode falar. Se falar, eu saio da igreja. Se falar, ele não é meu amigo. Fica de cara feia. Não cumprimenta mais. Não. Porque Jesus quem disse que nós deveríamos corrigir uns aos outros.
vai haver determinados momentos em que você tem que dar sua opinião, sim. Porque o que é errado, sim. O que é certo. Em Mateus, se não me engano, Jesus fala, seja o seu sim, sim, e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, se você vê... Se você vê uma coisa errada, na internet, por exemplo, eu sugiro você nem comentar, deixa para lá. E a gente vê na internet os maiores... Eu fico admirado. Tem algumas pessoas, eu já comentei lá em casa, eu comentei com algumas pessoas. Tem algumas pessoas que você vê, a pessoa é retraída, é quieta, calada, mas se você olha na internet, parece outra pessoa. Tudo tem opinião, na hora. Mas na hora que está frente a frente, que era para ser assim, não é. Você vê na televisão, as maiores atrocidades, não é? Nós temos visto aí, ainda mais agora com essa pandemia, chegar ao ponto de vender um feijão por R$1.000, isso é um absurdo. E tem muita gente que compra. Por quê? Porque não conhece o Senhor. E nós que deveríamos falar, não lá fora. Aqui eu vou falar porque a gente tá entre amigos e aqui é um grupo meio que fechado, por enquanto, está bem reduzido. Em outras situações não vou falar, não. Depois eu chego em casa e eu sou cobrado, mas amém. É um absurdo. E nós não falamos nada nem para os nossos. Então, a gente tem que dar a nossa opinião, sim. É errado, sim. O certo é certo, sim. Nós não podemos ficar em cima do muro. Não devemos ficar em cima do muro. Porque nós vamos ser cobrados disso. Vai chegar aquele... Não tem jeito. Vai chegar o dia que nós vamos chegar diante do Senhor. E Ele vai falar comigo assim. Falou, Jorge, eu coloquei você naquele lugar, era para você ensinar. Eu coloquei aquela pessoa naquele dia, era para você ter falado. Ela foi para o inferno, sabe por quê? Porque você não falou. Você é responsável por esse sangue. E eu já tenho tanta coisa, eu não quero ser responsável por ninguém. Eu não posso. Nós não podemos. Quando chegar o momento, fala. Aprenda com o Senhor. Está aqui. Quando alguém vinha falar, uma vez eu ouvi um pregador falando que não batizava, porque era bíblico não batizar. Então, as maiores atrocidades acontecendo. Você olha e fala, é de cair o queixo. Porque agora, quem tem um celular, ele tem um mundo à mercê dele. Então ele pode falar qualquer besteira. E a pessoa não conhece, acaba engolindo. As piores coisas. Sabe por quê? Existem os inocentes. Tem alguns. Sabe quem são esses inocentes? Esses que estão com sede, com tanta sede, e não tem quem tenha a fonte verdadeira para elevá-lo. Eu ouvi, vou falar isso, eu vou encerrar e não vou falar mais. Vou falar, já comecei. Eu ouvi de uma amiga minha, ela ajuda muita. Ela ajuda muito. Oi? Ela ajuda. Desde criança, a mãe dela é minha madrinha de batismo. Quando eu fui batizado na igreja católica, a mãe dela é minha madrinha. Minha madrinha sempre ajudou muita gente. Ajudava a criar, pegava para criar. Inclusive, essa menina é filha de criação dela. E ela também é a mesma coisa, ajuda. Um sobrinho dela nasceu, ele nasceu sem o céu da boca, não tinha o céu da boca. Tem um corte, eu não sei o nome. Do Anderson deve saber o nome. Nasce com um corte nos lábios, não tem o céu da boca. E ela levava ele no hospital lá em Bauru, que é especialista, tal, fez e criou. E ela está com câncer de pâncreas. E lá, fazendo o tratamento, ela conheceu uma criança. Mais ou menos uns 6 ou 7 anos. E a criança, ela ouvia, não vou falar o nome não, mas ouvia um pregador na televisão, e o pregador cura muito, curava demais.
E a gente com câncer lá saía curado, saía curado. E ela falou com essa menina, falou, tia, me leva lá, porque se eu for lá, ele vai me curar, ele cura todo mundo. Me leva, me leva, me leva. Um dia ela pegou e levou, lá em São Paulo. Ela levou a criança lá de 6 ou 7 anos, mais ou menos. Ela falou que deu um trabalho danado para chegar no palco. Ela falou, ô Jorge, para mim chegar no palco deu um trabalho danado, que é o altar, né? Mas eu consegui, fui passando e consegui. Eu cheguei lá, eu coloquei a criança no palco. E ela falou, aquele animal, ele chegou e falou, tira daí, você não é convidada. Aí ela falou, ela só quer uma oração. Tira, que você não é convidada. E a criança falou, tia, ele não pode orar por mim, ele não vai orar por mim? E ela saiu e o cidadão não orou pela criança. E ela falou que a menina falou, ô tia, se Deus colocou essa doença em mim, e agora o homem, que é o homem de Deus, não quer orar para me curar, então Deus não gosta de mim. Deus não quer que eu seja curado. Aí eu ouvi aquilo e falei, meu Deus. E até a última vez que eu estive em São Paulo, eu fui na casa dela visitar ela, ainda não tinha acontecido isso. E eu falei de Jesus para ela, para minha madrinha. Falei com ela. E ela falou para mim, como que acredita? Colocou na internet. Como que acredita num Deus que não cura uma criança? Porque o homem de Deus, que poderia, não precisava fazer, não precisava curar. Ela queria uma oração. Porque o doente de câncer, acho que o maior problema dele é o psicológico. O psicológico influi muito. E esse abençoado, ele não orou pela criança. Ainda que não curasse. Aí ela ainda comentou comigo. Falou, mas ele não é os artistas. Quis dizer que é tudo combinado. Sabe por quê? Porque a gente não fala. Se a gente começasse a denunciar essas coisas, não é lá fora, não, é pelo menos para os nossos. Falar, ó, isso aqui não pode. Aqui, ó, isso aqui, ó, é tudo de Satanás. Isso aqui não funciona. Não adianta vassoura ungida, não adianta unção 7. Se começasse a falar para os nossos, vai, pelo menos, os inocentes não vão ser enganados. Aqueles que querem, amém. Porque tem gente que quer comprar sua bênção, que é muito fácil. Se eu tenho dinheiro e eu posso comprar, eu vou lá e compro. Pago o que for pelo objeto que foi. Eu comprei minha bênção, eu quero minha bênção, acabou. Se vou receber ou não, aí é outra coisa. Mas nós não temos o direito de não falar, porque chegou o momento. O Jesus está às portas. Não tem muito tempo mais. Ele está voltando, ele está chegando. Aquele que está morno, se aqueça ou então se esfria de vez. Não perca a oportunidade de falar do Senhor. Porque nós que dizemos que amamos o Senhor, nós devemos fazer a diferença. Por onde nós passarmos, aonde nós andarmos. Não tem mais tempo, não dá tempo mais. Nós não podemos perder a oportunidade de falar do Senhor. Não podemos perder a oportunidade de levar essa água viva. E muda a história. Transforma a vida realmente. Se eu abrir para testemunho de mudança de vida aqui, a gente fica até amanhã. Eu não conheço uma pessoa que não foi transformada por Jesus. Que teve um encontro com Jesus que não foi transformada. Não conheço uma. Todo mundo foi transformado. E se não foi, precisa rever esse encontro. Que às vezes você acha que encontrou e não encontrou. Você precisa ver que tipo de amor você está dedicando ao Senhor. Ele não quer aquele amor egoísta só para Ele. Ele quer um amor coletivo. Nós temos que amar uns aos outros.
Nisso nós seríamos reconhecidos. Não adianta falar em língua, orar, horas seguidas, jejuar. Não, eu jejuo todo dia. Não adianta nada de 40 dias, não adianta. Se nós não amarmos o vizinho nosso, não adianta. Se nós não amarmos esse que está, os nossos que estão mais próximos, não adianta. Ah, pastor, eu não consigo. Ora ao Senhor, fala, Senhor, eu quero ver as pessoas como o Senhor as vê. E você vai ver o seu coração sendo transformado. E você vai realmente amar como Deus ama. Difícil? Difícil. Impossível? Não. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você.